De acordo com a revista Fundamentos da IMB Foundations, as 6 marcas primárias de um discípulo de Jesus. Vamos conhecer hoje neste vídeo essas 6 marcas. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Primeira marca de um discípulo de Jesus: coração transformado. Os discípulos são regenerados espiritualmente, Deus perdoou os seus pecados e o Espírito de Deus agora habita neles. Pela graça sobrenatural mediante a fé salvadora em Cristo, os discípulos foram absolvidos perante Deus o juiz e adotados por Deus o Pai. Lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9. Tal regeneração graciosa engatilhou uma transformação em cada discípulo de Jesus. Sendo trazidos da morte para a vida, os discípulos são novas criaturas que agora vivem como servos do Rei e herdeiros de seu reino. Capacitados pelo Espírito Santo, eles crescem em santidade à medida em que Deus os transforma gradativamente na imagem de Cristo de um grau de glória para outro. Os discípulos persistem com a esperança certa da glorificação futura plena e completa com Cristo. Aplicação na vida. Para ser discípulo, primeiro você precisa nascer de novo. Evangelismo resultando na conversão bíblica é o primeiro passo inicial no discipulado bíblico. Segunda marca de um discípulo de Jesus: mente transformada. Discípulos estão fundados biblicamente, eles creem naquilo que Jesus diz. Discípulos de Jesus confiam na verdade de Jesus, e enxergam o mundo ao redor deles através das lentes da Palavra de Deus. Os discípulos permanecem em Jesus, lendo, ouvindo, estudando, entendendo, memorizando, e meditando na Palavra de Deus diariamente. Ele molda suas mentes para que sejam como a dele. Eles são continuamente renovados em conhecimento conforme a imagem de seu Criador. Lemos: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículos 14 ao 16. Aplicação na vida. Discípulos de Jesus são apaixonados pela Bíblia. Remolda completamente a forma deles pensarem, à medida em que a visão geral da Bíblia se torna a sua visão do mundo. Eles leem a Bíblia com um pré-compromisso de confiar, entender e obedecer tudo aquilo que ela ensina. Eles aprendem o panorama geral da Bíblia, e eles interpretam partes individuais no contexto como um todo. Terceira marca de um discípulo de Jesus: sentimentos transformados. Os discípulos estão completamente satisfeitos, eles desejam o que Jesus deseja. A sua busca espiritual os levou a Jesus, que não apenas os salvou de seu pecado, mas também satisfez as suas almas.
Lemos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Os discípulos, portanto, se desenvolvem para participar nas disciplinas espirituais não com um senso da obrigação, mas com um senso de deleite, desfrutando da exaltação de Deus em louvor, ansiando pela comunhão com Deus em oração, ávidos pela palavra de Deus mais do que o alimento diário, confessando os pecados com contrição de gratidão, e amando a glória de Deus mais do que as suas próprias vidas. Tal amor por Deus constantemente espelha o amor pelas coisas deste mundo. Os discípulos crucificam diariamente os desejos da carne à medida em que geram o fruto do Espírito e anseiam pelo retorno do Filho. Lemos. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Tito capítulo 1 versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 versículo 22 diz: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Aplicação na vida. Discípulos de Jesus crescem para amar o que ele ama, valorizam o que ele valoriza, e odeiam aquilo que ele odeia. Os seus sentimentos estão estabelecidos nas coisas de Deus, e aqueles sentimentos crescem para prevalecer sobre as atrações do pecado e as coisas deste mundo. Eles crescem para obedecer a Deus por desejo, e não apenas por obrigação. Quarta marca de um discípulo de Jesus: vontade transformada. Discípulos são humildemente obedientes, eles fazem o que Jesus comanda. Discípulos de Jesus não apenas ouvem a palavra e se iludem, eles fazem o que ela diz. Lemos em Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Discípulos veem imperativos na Escritura como convites do Salvador para experimentar a alegria da submissão ativa a Ele. Quanto mais andarem de acordo com a palavra de Deus, mais Jesus conforma os seus caminhos à sua vontade. 1 de João capítulo 5 versículo 3 diz: Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aplicação na vida. Discípulos de Jesus obedecem a Deus quando obedecem a tudo que a sua palavra ensina. Eles não obedecem para se acertarem com Deus, ou acrescentam algo à obra de Cristo, mas a partir da fé, esperança e amor que fluem do Evangelho. Quinta marca de um discípulo de Jesus: relacionamentos transformados. Discípulos amam sacrificialmente, eles servem como Jesus serve. Tendo sido reconciliados com Deus através de Cristo, os discípulos trabalham continuamente para a reconciliação com outros em Cristo, perdoando uns aos outros livremente e servindo uns aos outros altruisticamente. Lemos em Efésios capítulo 4 de 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Discípulos de Jesus se juntam a membros de igrejas locais onde se amam de tal forma que dariam as suas vidas uns pelos outros.
Tal compaixão sacrificial se estende além da igreja local quando os discípulos cuidam de suas famílias, a igreja global, os perdidos e os pobres. Aplicação na vida. Discípulos de Jesus se amam como Cristo os amou e amam os seus próximos como a si mesmos. Este amor é expressado praticamente no perdão e no serviço, até para os inimigos. Nosso amor inclui a nossa igreja, nossas famílias, o corpo global de Cristo, os perdidos e os pobres. Sexta marca de um discípulo de Jesus. Propósito transformado. Discípulos estão engajados em missões, eles fazem discípulos que fazem discípulos de todas as nações. Lemos em Atos 1 versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Compelidos pela graça de Deus, os discípulos são cativados pela grande comissão. Jesus não apenas transformou a sua forma de viver, ele revolucionou a sua razão de viver. Discípulos vivem e morrem, compartilhando o Evangelho de Cristo, para reproduzir a vida de Cristo, para ensinar a palavra de Cristo, e para servir o mundo por Cristo. Orando, ofertando, e indo a pessoas em torno deles e pessoas ao redor do mundo para a causa da fama de Deus. Conclusão e aplicação final. Discípulos de Jesus compartilham o Evangelho, discipulam outros crentes, e estão engajados em transmitir o Evangelho globalmente a todos os povos. Você ouviu uma mensagem discipuladora sobre as 6 marcas de um discípulo de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.